Olá, meus amigos, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa palestra da quarta-feira, voltada para o tratamento espiritual da nossa casa espírita, mas o convite para estar conosco refletindo sobre o tema família para todos. Eu me chamo Gemima, sou trabalhadora voluntária aqui da Casa Espírita, da Sociedade Espírita Eurípides Barçanufo, e hoje nós estamos encerrando o ciclo de palestras com o tema família. Cada ciclo é constituído por 3 palestras e hoje é a última palestra do tema do ciclo do curso Família. Então nós convidamos você agora nesse instante a estar num local tranquilo, sereno, longe de qualquer interferência de barulho, que possa também pegar um copo de água, uma garrafa de água, porque assim que terminar a nossa palestra, a nossa conversa em torno desse tema, nós estaremos também aplicando o passe à distância. Então nós vamos nesse instante convidar você a fazer a prece de abertura. Então vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, vamos percebendo o ar que adentra as nossas narinas e que percorre todo o nosso corpo, nosso pulmão e vai oxigenando as nossas artérias, nossas veias, os nossos órgãos. Todo o nosso corpo recebe nesse momento o influxo desse oxigênio magnetizado pelas preces, pela vibração dessa casa. Mentalizemos a figura de Nossa Mãe Santíssima a envolver todos nós, todos que estão neste instante assistindo essas reflexões. Envolva-nos, Senhor, para que nós possamos ter paz, mesmo diante das adversidades. Adversidades necessárias para o nosso crescimento, nosso burilamento espiritual. Que a sua luz possa invadir o nosso ambiente caseiro, a nossa casa, o nosso quarto, possa tratar todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Que o seu Evangelho possa refrigerar nossa alma, nos dando a compreensão necessária e iluminando os nossos passos, para que nós possamos caminhar seguindo os teus exemplos de amor. Nessa noite, que o seu Evangelho de amor possa ser o alimento da nossa alma. Permaneça conosco, graças a Deus, que assim seja. Então, meus amigos, como nós estávamos falando, hoje é a última palestra do ciclo com o tema família. E o tema de hoje é culto do Evangelho no lar. Você já ouviu falar em culto do Evangelho no lar? Já ouviu essa expressão em alguma casa espírita ou mesmo na rede social? Então hoje nós vamos falar o que é o culto, o objetivo, como ele é feito e o que ele engaria, né? O que o nosso lar ganha quando nós realizamos o culto do Evangelho, segundo o Espiritismo ou mesmo a Bíblia. Trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. O culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio físico-psíquico, e do livro Diversos Espíritos, Luz no Lar. O culto do Evangelho, em qualquer parte, é fonte de abençoada riqueza espiritual, preservando-nos os alicerces do equilíbrio psicossomático. Então, o que os Espíritos vêm trazer para nós, que o culto do Evangelho, ele é um remédio, né? É um dos requisitos que nós podemos alçar em nossa vida, em nosso dia a dia, é um recurso para que a gente possa manter a paz e o equilíbrio no nosso lar. E nós que somos espíritas, nós usamos nesse culto, que geralmente é semanal, embora há pessoas que façam o culto diariamente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se você é católico, você pode usar a Bíblia Sagrada,
Se você tem outra religião, você pode usar o livro doutrinário pertinente à sua religião, né? O importante é que nós realmente nos reunamos com os nossos familiares, e mesmo aqueles que não aceitam, nós podemos fazer sozinhos, porque jamais estaremos sozinhos, porque Jesus disse: onde estiverem um ou dois aí reunidos, aí eu estaria. Então Ele está conosco, os espíritos amigos, nossos anjos de guarda, nossos mentores espirituais estão conosco nesse momento de oração e vibração, magnetizando todo o nosso ambiente familiar, protegendo, amparando. E é necessário nós realizarmos o culto do Evangelho no lar? O que vocês acham? Né? Para que a gente vai usar desse recurso, né? A vida é tão atribulada, não temos tempo para nada, né? Como é que eu vou conseguir reunir, né? É necessário mesmo, né? E aí o que os espíritos vêm dizer para nós? Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Pereira Franco, no livro Celeiro de Bênçãos, ela é muito clara quando ela vem trazer para nós a importância e a necessidade dessa reunião familiar em torno do Evangelho de Jesus. Dramas que surgem na família, incompreensões que se agravam, urdiduras traiçoeiras, pessoas em rampa de perigo iminente, enfermidades em fixação, cerco obsessivo constritor, suspeitas em desdobramento pernicioso, angústias em crises a caminho do autocídio, inquietações de várias ordens em painéis de agressividade ou loucura, recebem no culto evangélico no lar o indispensável antídoto com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem para dirimir equívocos, finalizar perturbações, predispor a paz e ajudar nos embates todos quantos aspirem à renovação, entusiasmo e liberdade. Então olha como ela é bem explícita no tamanho benefício que é o Evangelho dentro do nosso lar. Né? Quantas enfermidades nós não adquirimos pela nossa invigilância, nós não trazemos de encarnações passadas, nós não adquirimos aqui pela nossa insensatez nas questões de viciação, não só no campo físico, mas principalmente no campo moral, né? Por invigilância, por imprudência, por ignorância. Então ela lista aqui uma série de situações que nós podemos sanar, que nós podemos resolver, né? Até ela cita a questão do autocídio, né? De nós mesmos aí diminuirmos a nossa permanência aqui nesse planeta, né? Embora a gente tenha uma programação, ela fala aí do autocídio, né? Então tudo isso, o Evangelho é o remédio. Ele é um remédio salutar, né? Ele é a bússola, né? Ele é a vitamina que nós podemos tomar para nos fortalecer diante de todas essas torpezas que ainda estão impregnadas em nós, no nosso perispírito, no nosso modo de viver. Então é inteligente, né? Aquele que faz o Evangelho, que valoriza esse instante de reunião familiar e para estudar os preceitos de Jesus, porque o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, o que é esse compêndio, né, de colocado nas Escrituras, né, pelos apóstolos e que foi traduzido de línguas em línguas e chegou até nós hoje. O que é isso? É um código moral, né? É o código moral da nossa existência, né, de toda a nossa existência, não só na encarnação, mas por toda a eternidade. E muitos de nós não valorizam, né? Não damos o devido valor. Se nós seguirmos o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia, se nós seguirmos a lei, né, nós não vamos errar. Né? Então, às vezes a gente fala, estou com um problema, vou ligar para fulano para me dar um conselho. E ligar para fulano, vamos abrir o Evangelho, vamos ver o que Jesus fala para nós. Qual é a lição que ele traz para nós, para a gente refletir e achar uma solução e um caminho, né?
Então é uma forma de nós entendermos, né, dessa forma que eu estou ilustrando, de como é importante o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, em nossas vidas, né, como código moral, código de conduta. O culto do Evangelho no lar, ele não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. Olha que forma de expressar generosa, né, que é colocada aqui no livro Culto do Evangelho no Lar, acho que é da Federação do Rio de Janeiro, né, um Culto do Evangelho no Lar, um livro da Federação do Rio de Janeiro. Então é muito interessante como ele é colocado aqui, que o Evangelho ele nos dá um nível de compreensão e de entendimento que nos traz sabedoria de agir, né? Quando nós ouvimos um erro, saber calar, né? Uma calúnia, saber silenciar, receber as vicissitudes da vida, seja no campo da doença física, dos desequilíbrios no campo financeiro, no campo profissional, com calma, com confiança, as falhas, os erros dos nossos familiares, faz-nos olhar com um olhar de misericórdia, de compaixão, né? Então, o culto do Evangelho, ela nos transcende, né? Nos eleva o olhar, nos faz entender que a vida é passageira, né? Nos coloca acima das questões da materialidade, nos traz um olhar superior, né? Porque nós sabemos que nós somos espíritos eternos, que estamos aqui apenas fazendo provas. E como toda escola que aplica uma prova, o objetivo é sempre a gente sair melhor, tirar uma nota cada vez melhor, né? Então, são as vicissitudes necessárias que são colocadas em nós no ambiente familiar, que nós solicitamos muitas delas, que nos fazem provar a fé, né, a esperança, a confiança em dias melhores. Então, tudo isso traz o culto do Evangelho no lar. Cultivar o Evangelho no santuário familiar é nortear a nossa experiência para o reinado de Deus em nós e fora de nós, né? Então, é como nós falamos, né? É estar em paz. O mundo pode estar uma tormenta, né, com transformações necessárias acontecendo, muitos com provações difíceis, né, mas nós estamos em paz, confiantes em nosso Mestre Jesus, de que tudo passará. O primeiro culto cristão no lar. Então, como diz o slide anterior, não é novidade o culto do Evangelho. Nós temos vários livros que nos expressam, que nos mostram Simão Pedro, Tiago, Paulo, né, se reunindo na casa do caminho, e mesmo Cristo reunindo os apóstolos para falar das bem-aventuranças, das passagens evangélicas, né? E o primeiro culto, quando foi, né? O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. No livro Neio Lúcio, Jesus no Lar, tem até uma música, né?
que nós costumamos cantar aqui no Centro Espírita, né? Na casa de Pedro, tão simples, né? Então eles se reuniram aí na casa de Pedro e teceram aí as palavras, né, de Jesus no primeiro culto do Evangelho no lar. E ele coloca que o lar, o ambiente doméstico, ela é a primeira escola, não é o mundo ou a escola propriamente dita, né? O berço doméstico, ele é o primeiro templo da alma, né? É onde nós nos protegemos, nos amparamos um ao outro, né? Com os nossos familiares, né? E é lá que nós cultivamos as virtudes, é lá que nós burilamos, é lá que nós experienciamos, é um laboratório moral, né, onde nós estamos ali experienciando a convivência familiar, buscando a fraternidade legítima que Jesus coloca no seu Evangelho, né? E os aspectos espirituais do culto no lar. O que acontece quando nós estamos aqui, nosso ambiente familiar, reunidos, fazendo o culto do Evangelho, né? O que acontece no âmbito espiritual? Nós ainda não temos olhos para enxergar, né, os espíritos, né? E o que André Luiz, no livro Os Mensageiros, fala para nós? Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. O culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. Então ele vem trazer para nós que o culto do Evangelho não é só um momento em que nós estamos aí estudando, né, o Evangelho de Jesus, nos fortalecendo, né, iluminando a nossa casa, mas é um momento também que nós fortalecemos as defesas espirituais da nossa casa. É como se uma cúpula magnética, né, ela se engrossasse, né, vamos dizer assim, uma forma alegórica de falar, né? Então, cada vez que nós fazemos o culto, realizamos o culto do Evangelho, nós alimentamos, né, as defesas da nossa casa, nós fortalecemos, robustecemos as defesas aí da nossa casa. Mas a gente está defendendo a nossa casa de quem, né? É uma pergunta que muitos de vocês podem estar fazendo. Benefícios do culto do Evangelho no lar. Então vocês estão vendo uma imagem aí no slide, né? É uma casa, é um desenho simples, mas que expressa exatamente como é o nosso, como se aparenta o nosso ambiente familiar quando nós estamos realizando o culto do Evangelho, né? São raras as casas em que só perambulam espíritos iluminados, né? Do nosso lar. Muitos lares, a grande maioria dos lares, entra no seu lar pelos laços da afinidade que tem conosco, por estarmos em vigilantes ainda, né, no campo das viciações, seja elas quais forem, muitos espíritos em desequilíbrio, muitos espíritos ignorantes, e nós atraímos, eles estão conosco, entrando, saindo da nossa casa, nosso carro, nosso quarto, né? Então aqui ilustra para nós um pouquinho de como está a nossa casa no momento e o que acontece quando nós realizamos, né? Então, no livro Família, né, por espíritos diversos, eles traz o seguinte apontamento para nós. O culto da Boa Nova, em fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia e da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. A família iluminada melhora a comunidade. Então, olha só a grandeza que é, né? Olha só o quanto de benefício nós trazemos, não só para o nosso lar, mas toda a rua, a vizinhança, ela é beneficiada. Quando nós acendemos uma luz, por onde tem uma fresta
Por onde tem uma janela, ela passa, né? E é da mesma forma. Então, nossa casa se ilumina, né? Há um ambiente aí iluminado pelo Evangelho de Jesus, pelo entendimento do Evangelho de Jesus, pela busca desse entendimento e dessa compreensão. E quem está nesse ambiente, todos ouvem a palavra do Senhor, encarnados e desencarnados. E quando nós nos reunimos em nome de Jesus, nós não estamos sozinhos, né? Cada um de nós tem um anjo de guarda, tem um mentor espiritual, né? Tem um protetor da nossa casa, da nossa família. Eles se reúnem conosco. Por isso é interessante quando nós marcamos, nós tenhamos uma data, tenhamos um horário, um dia certo, porque os espíritos superiores, eles trabalham muito no plano espiritual, né? Então eles têm que marcar para que eles estejam conosco, né? E eles estão conosco. E naquele momento cria-se uma vibração e uma atmosfera propícia para o tratamento espiritual no nosso lar. Então muitos espíritos são desligados de nós. Muitos irmãos são direcionados para as colônias espirituais, para as enfermarias, para os hospitais, câmaras de retificação, né? Aconselho vocês a lerem o livro Nosso Lar, que fala muito sobre isso, né? Então, muitos irmãos que estão vinculados a nós, muitas vezes nem por laços do passado, mas por afinidades no campo de vícios, seja o alcoolismo, seja o tabagismo, seja a fofoca, a maledicência, estão ligados a nós por esses laços, e nesse momento ele é encaminhado com os espíritos superiores para outros planos, né? Desfazem esses laços, né, de influenciação espiritual, né? Afastam todo e qualquer irmão infeliz no campo espiritual, no campo da vingança, né? Então nós não temos ideia do que as atividades que os espíritos superiores fazem quando nós realizamos o culto do Evangelho. E essa luz, além de ela se derramar por todas as partes da nossa casa, ela resplandece nos nossos vizinhos, na rua e na comunidade. Então vocês imaginam se cada família na sua rua realizasse o culto do Evangelho no lar, né? O nosso mundo realmente seria melhor, com certeza seria melhor. E quando nós realizamos o culto do Evangelho, nós sempre colocamos um copo de água, uma garrafa de água sobre a mesa. Porque no momento em que nós estamos realizando o culto, os espíritos superiores, eles magnetizam aquela água, depositando nela um remédio para aquela família. A água, ela é o elemento mais puro que existe no universo. E ela impregna toda vez que nós falamos, o nosso verbo, né, o nosso pensamento, as nossas energias, elas se impregnam, principalmente no alimento, quando nós estamos na cozinha, nós estamos cantando, nós estamos brigando, aquele alimento ele fica impregnado com aquele magnetismo, né? Então, quando nós estamos orando, fazendo o Evangelho, a água é fundamental para que a gente possa receber o medicamento dos espíritos amigos que estão conosco no nosso lar. Magnetização da água. A água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Emmanuel no livro Segue. Então, como nós falamos, né? A água é um elemento extremamente puro, né? E ela impregna magneticamente de tudo que está ao nosso redor, né? Então, uma música, um pensamento, uma palavra, né? Magnetiza essa água, trazendo benesses para o nosso corpo físico e espiritual. E agora nós vamos mostrar para todos vocês, se você quiser implantar o culto do Evangelho no lar. Temos uma equipe que faz isso, você pode solicitar no dia do seu retorno para o triagista, preencher uma fichinha e a gente encaminha para a equipe para que você possa implantar o culto do Evangelho no seu lar. Eles vão 3 vezes na sua casa até você aprender, né? Mas para quem está nos assistindo e quiser também aprender, porque é muito fácil, né? Qual é esse roteiro?
Primeiro, nós abrimos a reunião com a leitura de uma mensagem, pode ser qualquer livro de mensagens curtos, né? Uma prece inicial, uma oração. Essa oração é uma prece sentida de coração, ou Pai Nosso, né? Qualquer prece. Aí é realizado o estudo do Evangelho de Jesus, pode ser aberto de forma aleatória. Algumas famílias gostam de estudar desde o início o Evangelho ou a Bíblia, né? Há uma conversação fraterna, né? Uma troca de ideias, são reflexões em torno da mensagem da leitura, né? E o importante é que quando nós fazemos essa reflexão com a família, né, e nós trazemos isso aí para nós, para o nosso dia a dia, né? E trazemos isso para o nosso dia a dia. A fluidificação da água, ela acontece no momento em que nós estamos fazendo a oração, né? Os nossos anjos de guarda, aproveita esse momento de nossa vibração elevada em prece para fluidificar a água. E o Evangelho se encerra com a prece de agradecimento, a prece de encerramento. E o que é mais importante, que a gente não pode esquecer, é escolher um dia na semana e no horário fixo, convidando todos os familiares, né, inclusive as crianças. Eu tenho meu filho, desde pequeno participa, e os comentários, as reflexões, muitas vezes quando ele era menor, ele não entendia, né? Mas nós como pais temos que traduzir isso na linguagem infantil ou juvenil. Então nós traduzíamos, né, a mensagem que foi dada para um exemplo para que tornasse compreensível para ele, né? Porque é importante a criança estar participando e o jovem também, como nós falamos, né, em algumas aulas anteriores. Aquele espíritozinho ali só está no corpo infantil, né, mais novo que o nosso, mas é um espírito eterno, muitas vezes inclusive mais velho que nós, né? E precisa estar em família reunido para refletir em torno do Mestre Jesus, né? Jesus no lar, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus, Mateus 18, 20. E é isso, meus amigos, né? Jesus, ele é o sol que guia os nossos passos, né? É o nosso governador planetário, é aquele que é responsável, né, pelo processo de evolução de todos os espíritos encarnados nesse orbe, que torce por nós todos os dias e que nos ilumina, né, com o seu olhar de amor, como esse sol que todos os dias, ao acordar, adentra as nossas janelas, né, a nossa casa. Então, que nós possamos aí buscar essa ferramenta, esse recurso tão primordial para beneficiar aí o nosso tratamento espiritual, beneficiar a nossa casa. Porque o culto do Evangelho, ele não tem que ser feito só quando nós estamos fazendo tratamento espiritual, não. A gente tem que fazer sempre, né? Reunir, iluminar o nosso lar e contagiar outros lares, influenciar outras pessoas a realizar também o culto do Evangelho, certo? Então nós vamos agora encerrar o nosso ciclo de palestra do tema família, pedindo a você que possa se inscrever no nosso canal, que possa ativar o sininho para ser avisado, que possa também seguir as nossas redes sociais para nos ajudar aí na divulgação da mensagem do bem a todas as pessoas. Nós vamos encerrando e convidando você a fazer a nossa prece, e não se esqueça que logo em seguida nós temos o passe à distância. Uma boa noite a todos. Vou fechar os nossos olhos e agradecer ao Mestre Jesus por mais essa bênção desse estudo que vem esclarecer a nossa consciência, que vem nos fortalecer, nos mostrar a importância que é estudar o Evangelho do nosso Mestre Jesus através do culto no lar. Senhor Jesus, nos dê condição, Senhor, para implantar essa benesse que é falar do seu Evangelho no ambiente familiar, com os nossos filhos, com os nossos pais. Que o Senhor nos envolva, Senhor, nos fortaleça, que ilumine os nossos passos, nossa caminhada, para que nós jamais venhamos a perder a esperança ou a confiança em dias melhores.
rogamos ao seu coração que uma chuva de bênçãos caia sobre a nossa casa nesse momento, tratando, Senhor, envolvendo todos os corações que aqui estão, encarnados e desencarnados, desligando, Mestre Jesus, todos os espíritos que porventura estiverem atrelados a nós, Senhor. Que eles recebam a sua bênção, a sua misericórdia e possam seguir o seu caminho, Mestre Jesus, para estudar, para trabalhar, enfim. Senhor Jesus, nós te agradecemos e pedimos que continue conosco, nos fortalecendo e amparando sempre. Em teu nome nós encerramos, Senhor, essa palestra, dizendo graças a Deus e que assim seja. Uma boa noite a todos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo.
Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.